Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, great to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. E estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e agora com tudo ajeitado no time, com tudo organizado, só esperando chegar segunda-feira. O time tá todo pronto e a gente vai fechar aqui o resto da franquia falando sobre a defesa, galera. Vamos falar da outra metade. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens. Hoje vamos falar sobre defesa e sobre as notícias, né? Tem bastante notícia. Foi agitado essas semanas aí que a gente passou sem podcast, hein? E com a gente também, João Gabriel Gelli. Bom dia, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Um bom dia para você, um bom dia pro Giba. Vou te cornetar, começar te cornetando. Que semanas que a gente passou sem gravar? Tivemos gravação semana passada. Então, uma semana foi suficiente para ter notícia pra caramba aqui. Mas, vamos repercutir um pouco dos cortes e projetar nossa defesa para essa temporada. Estamos empolgados. Próxima semana já tem NFL, né? Ravens só segunda-feira, mas tá chegando. Rapaz do céu, quem diria? Setembro chegou e agora é só expectativas para ver bola voando, para ver Ravens Football. Vamos falar da defesa depois dos recados. E aguenta mais um pouquinho que além de recado tem notícia, como a gente anunciou aqui, tá bom? Aguenta aí. Recados rápidos, galera, como sempre, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e se tornar ainda maior, então nós te convidamos, se você puder, se você quiser, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo, R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Entra lá no site, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e nos ajude com aquilo que você puder colaborar, tá bom? Faça como essa galera que nos apoia: o Thierry Álvares, Augusto César Ferreira de Moraes, Levi Guimarães, Gênesis Vinícius Meneghel, Tony Tenório, Marco Antônio, Igor Krau, Fernando Leite, Gabriel Bueno, Cássia Gomes, Kaique Coelho, Luiz Renato, Getúlio Diniz Aguiar, Rafael Moretão, Enan Carvalho, Gabriel Monteiro, Thiago César Souza Silva, Márcio Hayashi e Raul Sá, torcedores de elite, muitíssimo obrigado, galera, vocês fazem a Casa do Corvo cada vez melhor, tá bom? Caso você não possa ajudar financeiramente, não tem problema, compartilhe a Casa do Corvo nas redes sociais, Telegram, WhatsApp, aonde você puder, aonde você quiser, tá bom? Lembrando, nós estamos em todas as principais plataformas de podcast, internet afora. Usa o Spotify? Segue a Casa do Corvo lá.
Você usa o aplicativo de podcast da Apple? Dá uma olhada lá na loja, na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa seus comentários, deixa sua avaliação, porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja e conseguimos alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nosso Twitter, @Casa do Corvo, Instagram, @Casa do Corvo, nosso canal no YouTube, youtube.com/Casa do Corvo. Esses dias teve boletim semanal do Training Camp 3 vezes por semana, então tem bastante conteúdo para você. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Nós queremos ouvir o seu feedback. E se você quiser comentar sobre esse episódio também, aparece lá em fambonanet.com.br/casadocorvobr. Vai lá no post desse episódio e deixe seu comentário sobre o assunto, tá bom? Sempre lembrando, fambonanet.com.br, o maior portal sobre as ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem NBA, tem NFL, tem MLB, tem NHL, tem a galera do Contando Jardas falando sobre fantasy futebol, tem a galera do esportismo também para dar aquela geralzão sobre todas as ligas e franquias de esportes dos Estados Unidos. E é claro, é quase certeza que tem algum podcast sobre a franquia que você curte, a franquia que você acompanha, tá bom? Se você não for torcedor do Baltimore Ravens, continua aqui, tá? Nós gostamos da sua presença, mas dá uma olhada lá, porque com certeza deve ter um podcast pro seu time, pra sua torcida. Inclusive eu quero dar as boas-vindas à galera do Who Dey Brasil. Finalmente fechamos a AFC Norte aqui no Fumble na Net. Inclusive em breve vai ter episódio sobre o Baltimore Ravens que conta com a minha presença lá na selva. E já que você está no fambonanet.com.br e já que você está passando por lá, vem aqui, deixa seu comentário sobre esse episódio lá no post. E já falei demais, vamos para a pauta. Vamos lá, meninos. Começando pela... Eu não vou falar tragédia porque, né, apesar de triste, nem tudo está perdido. No último jogo da pré-temporada contra o Washington Football Club, perdemos o nosso running back, J.K. Dobbins, por conta de uma hiperextensão no joelho que causou um rompimento no ligamento cruzado anterior. Foi feita uma ressonância magnética no joelho do jogador no dia seguinte, se eu não me engano, e foi batido o martelo. J.K. Dobbins, fim da linha pro running back. Muita gente ficou falando aí a respeito do que o time pode fazer. Obviamente o Gus Edwards assume a posição de running back 1 nesse momento. Depois de todos os cortes feitos para os 53, sobraram Justice Hill e Tyson Williams, que é uma bola que a gente havia cantado. A galera tem falado muito nisso. Eu sou da opinião de que não é necessário. Eu acho um absurdo, inclusive, mas necessidade de trazer algum outro running back para apoiar esse comitê? Então, eu diria que nesse momento, pelo menos para começar a temporada, eu veria o que esse grupo consegue produzir, né? Eu veria como que o Gus Edwards responde, como que o Tyson Williams aparece, né, jogando contra concorrência mais forte pela primeira vez, porque é um ataque que depende muito do jogo terrestre, mas o Gus Edwards tem 3 temporadas seguidas com mais de 5 jardas por carregada acima como média. Em todas as temporadas ele passou de 700 jardas terrestres, mesmo não sendo o running back principal. Então, assim, ainda tem o Lamar Jackson, e não apenas o Lamar Jackson como corredor, mas como ferramenta para abrir espaços para os outros running backs do time. Então, é um ataque terrestre que deve produzir mesmo sem o J.K. Dobbins, tá? Eu diria que se era para ter uma lesão pesada de um jogador relevante para o time nesse ataque, eu diria que o Dobbins seria o mais substituível entre os importantes. Então, acho que o Ravens está em boas mãos com o Gus Edwards.
Vamos ver como é que ele vai corresponder nessas primeiras semanas. Dependendo da situação, pode ser que o Ravens vá atrás de um veterano. Mas eu acho que assim, não vai ser algo que vai acontecer semana 1, semana 2, né? Mas jogando nesse ponto, o Ravens, ele deu um claim, né, quando o Royce Freeman, ex-running back do Broncos, que foi cortado, né, nessa última terça, ele foi cortado pelo Broncos e o Ravens foi um dos times que tentou pegar ele na waiver. Ele perdeu porque ele tinha uma prioridade menor do que o Panthers, né, que foi para onde o Freeman foi. Mas então, quer dizer que o De Costa está de olho em opções para mexer aí, né, nessa parte do elenco. Mas, de qualquer forma, assim, eu confio bastante no Gus Edwards. Acho que ele vai ter um ano de mais de 1.000 jardas se não tiver lesões. Acho que ele vai produzir bastante. Se bobear, vai se valorizar muito, né? O contrato dele foi renovado recentemente, então, às vezes, ele até vira uma peça de troca para o futuro, nessa circunstância. Eu tenho plena confiança no Gus, assim, pra ser sincero. É um cara que vem de várias temporadas correndo muito bem, ele faz uma parceria muito interessante com o estilo de corrida também do Lamar, então o read option funciona muito bem com o Gus, porque ele é aquele cara que ele é ariete por dentro, que corre com muita força, quebrando muitos tackles, enquanto o Lamar é aquele cara mais ágil, que faz os cortes e tudo mais. Essa parceria, desde que o Lamar virou titular, funciona muito bem. O que eu acho que pode ser uma perda, numa forma geral, é que o Dobbins, ele estava, pelo menos, sendo preparado para ter um impacto no ataque aéreo também. A gente viu isso a gente não viu, né, mas os relatos durante a pré-temporada foram esses, de que ele estava sendo bem utilizado, saindo do backfield para receber passes e tudo mais, e não é uma característica do Gus Edwards. Ele é um cara mais corredor por dentro mesmo, de partir dentro dos defensores. Apesar de, em alguns momentos, a gente ter visto ele até recebendo passes longos na última temporada, não é uma coisa que eu acho que vai ser regular na carreira dele, porque não é uma característica mesmo. Então, isso pode ser uma perda, mas, no geral, do jogo terrestre e tudo mais, acho que o esquema do Ravens funciona muito bem e esse casamento dele com o Lamar vai ser bom. A grande dúvida é como é que vai render o Tyson Williams, a primeira chance dele, né? Ele estava no practice squad da temporada passada, conseguiu se garantir no 53, acho que ficaria no 53 mesmo se o Dobbins estivesse saudável. Quem ganhou essa vaga foi o Justice Hill, que caiu no colo, aparentemente, e o Hill é um cara que teve alguns bons momentos, assim, especialmente naquele jogo contra os Steelers na temporada passada, em que o Dobbins e o Ingram estavam com Covid, ele conseguiu fazer um bom jogo, teve seus momentos, mostrou alguma qualidade e é um cara importante no Special Teams. Então, assim, se der tudo errado com o Williams, ele não conseguir render, eu acho que o Hill vai ser um running back 2 bem decente. Então, não me preocupa, sinceramente. Isso não é um ponto que, Dobbins machucou, agora fudeu. Não é assim. Claro, existe uma perda técnica natural, o cara era titular, e foi destaque a temporada passada, teve 9 touchdowns corridos, mas não é um ponto de preocupação para a temporada, sinceramente. Eu vendo os números, inclusive, o Gus Edwards como o running back 2, ele teve números muito bons. Se a gente olha para o J.K. Dobbins, que tem uma média de 6 jardas por toque na bola, por tentativa de corrida, aliás, o Gus Edwards ele tem uma média de 5.2, e para um running back, a gente já discutiu aqui em outros programas, é uma média muito boa. Sabe, você vê um running back performando acima de 4 já é um negócio bem chamativo. O que me incomoda só é alguns nomes que me pipocaram e que, assim, gente, esqueça, tá? No Todd Gurley esquece, o Le'Veon Bell esquece, essa galera não vem, tá? Vai ser alguém pra subir ali um posto de running back 2 ou running back 3, então vai ser um cara mais low profile, tá bom? Se vier, porque dependendo do que a gente vê nas próximas semanas, talvez o De Costa até risque isso da lista de necessidades dele. Mas é isso, é contar com o que esse time pode desempenhar, e eu acredito no Gus Edwards, alguém que como running back 2 se mostrou uma surpresa muito boa. Só pra pontuar, ele tem média de 5.2 sendo 3 temporadas da carreira, assim, não é uma coisa, tipo, ano passado o Dobbins até teve mais do que isso de média, de jardas por carregada, mas foi só um ano. O Gus não, o Gus tá 3 anos no elenco, correndo mais de 700 jardas por temporada, mesmo sendo running back 2 sempre, ele nunca foi o titular absoluto, né? Ele ganhou a vaga em 2018 no meio da temporada, em 2019 ele era reserva do Ingram, e em 2020 ele começou na reserva do Ingram, depois ele virou reserva do Dobbins. Ele em nenhum momento foi o running back 1, aquele cara, pra não dizer em nenhum momento, ele na reta final de 2018 ele era esse cara. Mas de resto, em nenhum momento ele foi de fato o running back número 1, que tinha
as principais carregadas do time, que jogava desde o primeiro ao último snap. Isso nunca aconteceu. E mesmo assim, ele tem a média de 5,2 jardas por carregado, que é um absurdo se você pensar em termos de carreira. E essa questão de Gurley e Bell, eu acho que assim, isso aconteceria em último caso se desse tudo errado, sei lá, o Bills machucar, o Williams não render e tal, aí pode ser que vá buscar um cara mais de nome, assim, por exemplo, um Todd Gurley, que é um cara lá da região de Baltimore e tudo mais. Fora isso, eu não vejo isso acontecendo. Tá certo. Em outras notícias, seguindo aqui em frente, eu fiz esse alerta no Twitter, eu faço aqui de novo, a gente tá passando só a título de... pode ser, tá? É um boato, mas é um boato quente. Lamar Jackson parece que tá vacinado, a fonte parece uma fonte confiável, não teve nenhum Adam Schefter, Ian Rapoport ou coisa do tipo falando. De dentro de Baltimore, essa notícia também ainda não saiu, então a gente está trabalhando aqui no campo da especulação, mas são boas notícias, pelo menos traz aquela tranquilidade de que se der problema com o Lamar por causa de Covid, ele não vai ficar tanto tempo fora. Você que deu a notícia pra gente, Giba, conta mais um pouco disso aí. A gente viu no Twitter uma moça falando que ela não citou o nome dele, falou que aparentemente alguém em Baltimore vacinou, não sei o quê, e foi ela que deu a notícia de que o Justin Houston estava fechando com o Ravens. Então, assim, ainda é especulação, mas o Lamar, ele em nenhum momento ele foi aquele anti-vax que fazia campanha contra a vacina, como a gente vê o Cole Beasley, por exemplo, o Kirk Cousins, essa semana o Wentz fez a mesma coisa numa coletiva de imprensa. Não, ele nunca foi esse tipo de cara, ele sempre foi o cara que, aparentemente, talvez por desconhecimento, ignorância, não sei, não achava que não precisava tomar vacina. Talvez porque ele já tinha pegado o Covid no ano passado, ele achava que não precisava. E aí, depois que ele pegou a segunda vez, quando ele deu a coletiva, ele falou que ia fazer uma pesquisa, que ele ia perguntar para os médicos, ia conversar com especialistas para entender se ele precisava, se ele deveria tomar a vacina ou não. Então, ele não descartou, ele não prometeu que ia tomar, mas não descartou também, ele disse que ia conversar com especialistas. E aí, aparentemente, ele fez isso, né? Ele foi lá, procurou saber, se informou e tomou, se de fato ele tomou a vacina. Então, não é o caso de um cara que fala como o Cole Beasley que só vou tomar se eu tiver ações da empresa que fabrica vacina, que faz campanha contra, que tem um discurso de fato imbecil. Acho que era mais uma questão de desconhecimento, ou então de assim, acho que não preciso. Então, se ele tomou, que bom que ele tomou, e vai ser um alento de não ter tanta preocupação. Se ele tiver sintomas, ele vai ser testado, e se der positivo, ele vai ter que ficar afastado até ter um teste negativo. Mas caso ele não tivesse vacinado, se ele não vacinou mesmo, ele vai ser testado regularmente, e caso ele tenha um teste positivo, ele vai ter que ficar 10 dias afastado. E se ele tiver contato com alguém que testou positivo, ele vai ter que ficar no mínimo 5 dias afastado. Então, o fato dele tomar a vacina já é mais uma coisa que ele faz para o time vencer. Para mim é essencial. É isso aí, que bom que pelo menos alguém conseguiu convencer ele, né, de que tá tudo bem, pode tomar vacina tranquilo e tudo mais, e que bom que, em se confirmando isso, o time não vai ter um prejuízo tão grande quanto poderia ter se, eventualmente, ele se infectasse. E para fechar o bloco de notícias, vamos falar da foice, vamos falar do facão, vamos falar dos cortes que aconteceram no Baltimore Ravens para o time fechar o roster final. Se eu não me engano, o time tinha até as 4 da tarde de ontem para poder fechar o elenco, para enviar jogadores para Injury Reserve, fazer todos os cortes, mandar para waiver, né, reclamar jogadores, enviar jogadores para waiver list e tudo mais. E aqui a gente tem alguns nomes, como a gente gravou o episódio do ataque antes de ter sido fechado, vamos passar aqui por alguns nomes e vamos começar aqui, Gélio, com 2 wide receivers que foram de vez para Injury Reserve, Miles Boykin e Rashad Bateman. Dos males o menor, tá? O Bateman é calouro, é alguém que vai ter bastante tempo ainda para poder se preparar para o time. E o Boykin é alguém de produção bem baixa, não é algo que, meu Deus do céu, que absurdo, esse cara impactava bastante no time e perdemos ele, né? É isso, assim, os dois eles fizeram parte dos 53 iniciais, né? Porque o Ravens queria botar os dois na reserve de curto prazo. Então foi o que aconteceu, né? Os dois ficaram no elenco, até por isso tiveram cortes de alguns jogadores veteranos, como por exemplo o Pernell McPhee, foi cortado já com um acordo.
que ele voltaria. Então, tanto o Bateman quanto o Boykin ficaram no elenco, foram jogados para injury reserve, já com a designação de retorno. Então, eles vão poder voltar a partir da semana 4. E aí o Pernell McPhee foi trazido de volta para o elenco, né, ativo. Nesse processo, assim, o que preocupa é que o Ravens, nesse instante, tem só 5 wide receivers, né? Então, é uma rotação pequena. E desses 5 wide receivers, só o Hollywood e o Sammy Watkins têm experiência relevante de NFL. E são jogadores que, com nome, né? Não é como se fosse... Porque, assim, o Rashad Bateman não tem experiência relevante de NFL, mas ele é um nome, porque ele foi escolhido na primeira rodada. Já o Devin Duvernay, o James Prochet e o Tylan Wallace não foram escolhidos na primeira rodada, na segunda rodada, não eram nomes marcantes das classes de draft deles. São bons jogadores, eu confio que eles conseguem desempenhar um papel sólido, ok, pro time, mas eu não acredito que nenhum deles é um jogador que faria diferença. Nesse ponto, aí eu até acredito que o Josh Oliver pode acabar tendo bastante oportunidade com o Ravens usando formações com 2 tight ends e aí botando o Hollywood e o Sammy Watkins em campo por uma quantidade razoável de snaps. Eu acho que isso pode acontecer sim. Dito isso, assim, a lesão do Bateman não é nada absurdamente grave, né? É bom você tomar cuidado e deixar o cara se recuperar 100%, né? Que é uma lesão que pode voltar, né? Virilha, se eu não me engano. É uma lesão chata que pode retornar. Então, se você não curar 100%, ela pode ficar incomodando ao longo da temporada. Então, é bom ter um certo cuidado, uma certa cautela, já que ele não vai perder tanto tempo assim. Deixa ele fazer a recuperação completa. Já o Miles Boykin, para mim, foi uma surpresa até ele ter ficado no elenco, tá? Eu achava que ele não ia ficar. O Ravens segurando 7 wide receivers, eu não sei o que vai ser feito pelo front office quando o Boykin puder ser ativo. Não sei quem que eles vão cortar para poder ativar ele. Então, para mim é um ponto de interesse, mas se você olhar para a foto do nosso elenco atual, vão ter 2 jogadores, pelo menos, que vão ter que ser cortados daqui a 3 semanas para encaixar o retorno do Bateman e o retorno do Boykin. Então, fico curioso para ver como é que isso vai funcionar. E além disso, tem a questão do Hollywood Brown, né, que perdeu quase o training camp inteiro, lesionado. Ele tá voltando, já tá treinando de novo, mas tem que ver como é que vai estar ele em ritmo mesmo, né? Assim, eu não tenho dúvidas que o ataque e tal, ele já domina, a química dele com o Lamar já tá lá, não é essa a preocupação, né? A preocupação é mais de ritmo de jogo e se ele não vai voltar e agravar a lesão, né? Fica sempre essa preocupação, até porque ele é um cara menor e que já teve algumas lesões desse tipo, né? Chegou na NFL com problema no pé, já teve problema também de hamstring, então pode ser que possa agravar nessa lesão, mas eu espero que não. Acho que o Ravens está tomou medidas cautelosas com ele também. Ele está voltando aos poucos também. Comentário, Giba? Eu acho até que o Ravens foi extra cauteloso com ele e até com o Sammy Watkins também, né? Porque se fosse uma situação de temporada regular, talvez ele voltasse consideravelmente antes para jogar. Mas como era pré-temporada, preferiram não forçar, deixaram ele recuperar com calma para ele estar pronto, até porque é aquela coisa que o Jerry falou, você não precisa que ele desenvolva química com o Lamar, ele já tem há bastante tempo, inclusive. Diria que é o único wide receiver do elenco que isso não é uma dúvida. É o cara que melhor tem química com o Lamar, é o principal alvo do Lamar no corpo de wide receivers depois do Mark Andrews, né, que é tight end. Então isso não é uma questão. Por isso, acho que o time foi até bem cauteloso com ele e tal. Quanto ao Sammy Watkins também, mais um que o Ravens preferiu não forçar, ainda mais considerando que ele tem um histórico de lesão. Foi uma lesão tão grave assim, ele ficou uma semana e meia, 2 semanas fora. Então, voltou naturalmente. E o próprio Lamar falou em coletiva que acha que a química não vai ser um problema, porque ele treinou com esses caras todos durante a off-season. Eles juntaram em vários momentos durante a off-season para trabalhar juntos, até para já chegar no training camp com algum trabalho em conjunto para trabalhar em cima, né? Ter alguma química já antes de chegar no training camp. Então ele falou, cara, a gente vai continuar onde a gente parou, então acho que isso não é uma questão para a temporada. Então a gente vai ter 2 dos principais 3 wide receivers do grupo. Só o Bateman de fato vai estar fora entre os titulares, que a gente pensa na nossa cabeça. Se a gente pensar em 3 titulares, seriam Bateman, Watkins e Hollywood Brown. Só o calouro não vai jogar na semana 1 nesse momento do que a gente vê na temporada.
vão ser... E é uma oportunidade, desculpa te interromper, isso mas que eu ia uma falar. oportunidade enorme pro Duvernay, pro Prochet e pro Tylan Wallace mostrarem alguma coisa e tentarem cavar uma vaga maior na rotação, né, pro restante da temporada. E até numa potencial briga pelo elenco do ano que vem, né? Então, é isso que eu ia falar. Vão ser 3 semanas bem importantes pro Duvernay, pro Prochet e pro Wallace para mostrarem serviço mesmo e brigar por mais snaps nessa temporada e aí já chegar mais consolidado para a próxima temporada. O Wallace fez um excelente jogo na última partida da pré-temporada. O Prochet foi uma estrela durante o training camp, apesar de não ter tido tanto impacto no jogo. No último ele até jogou bem também. Desses, quem teve menos impacto foi o Duvernay, mas é porque ele estava no topo da rotação. Então, ele jogava ali os primeiros snaps, os primeiros drives, logo depois ele era tirado do time. Então, vamos ver a oportunidade que esses caras vão ter nessas 3 primeiras semanas. Imagino que o titular de cara seja o Duvernay, ele vai jogar no slot com o Hollywood aberto e o Sammy Watkins aberto. Na minha cabeça, essa é a opção inicial, se a gente for pensar em 3 wide receivers em campo, que não é tão comum no nosso ataque, mas imagino que seja um pouco mais esse ano. Até porque acho que a gente falou aqui no ataque que, devido ao investimento que foi feito na posição, e considerando que o time levou 7 wide receivers para a temporada, a gente deve ver mais formações com 3 wide receivers em campo. E aí, pensando nisso, eu imagino que seja de cara o Duvernay no slot, Hollywood e Sammy Watkins abertos. Mas também imagino que o Wallace vai ter algumas oportunidades quando o Hollywood for movido para dentro do campo. Acho mais difícil que o Duvernay e o Prochet joguem abertos do que o Tylan Wallace, apesar dele ser calor. Então vão ser 3 semanas bem importantes para eles, para mostrar serviço e conseguir subir um pouquinho na rotação para ganhar espaço, né? Porque depois que voltar o Bateman, principalmente, aí já fica mais complicado. Ele deve dominar os snaps, ele deve ter mais oportunidades e os caras vão ficando mais para trás na rotação. Acho que o Boykin nem tanto. O Boykin ele deve ter uma participação relevante porque é um cara que bloqueia muito bem, é um especialista interessante, mas acho que no ataque ele vai perder um pouco de espaço esse ano. Tá certo. Teve também o Nick Boyle que estava na PUP list no começo. Ele ia para Injury Reserve, mas parece que como precisou fazer alguns exames, ele acabou não indo. Aliás, vou até pedir para vocês explicarem direito, que até agora eu não entendi a ideia do Nick Boyle, o que aconteceu com o caso dele. O Boyle ele teve que fazer o teste físico para sair da PUP list, porque se ele fica na PUP list, ele teria que ficar 6 semanas inativo e só poderia ser ativado na 7ª semana. Ele se ele fosse supostamente para Injury Reserve no começo da temporada regular, depois de ficar entre 53, ele ficaria só 3 semanas fora. Então, como o time deve ter levado em consideração que ele conseguiria naturalmente voltar antes da 7ª semana, ele fez o teste físico, foi aprovado no teste físico e pôde sair da PUP list para ser ativado no elenco de 53. Só que como ele passou no teste, ele não pode ser colocado na Injury Reserve agora, quando ele ficou no 53. A não ser que ele sofra outra lesão ou que ele agrave a lesão que ele tem. Então, ele foi aprovado no teste físico, ele não pode ir para Injury Reserve de curto prazo por causa dessa lesão e está ativo no elenco. Ele está treinando, está voltando aos treinamentos agora. Provavelmente ele não joga na primeira, talvez até na 2ª semana, mas ele não está na Injury Reserve. Ele está entre os 53 jogadores do elenco. Até assim, a formação dos 53 leva a crer que ele não está pronto para jogar, pelo menos nessa primeira semana, porque o Eric Tomlinson foi um dos jogadores que foi cortado e voltou depois que o Bateman e o Miles Boykin foram colocados na Injury Reserve. Então a gente acredita que o Baltimore não pensa em ter 4 tight ends no elenco. Então o Tomlinson deve ser um dos caras que vai ser cortado quando o Bateman e o Boykin voltarem na Injury Reserve. A questão agora é o outro jogador que vai ser cortado quando eles voltarem. Ok. E para fechar, nós tivemos aí 2 trocas, né? 2 jogadores foram cortados e foram levados para outros times. O Ben Bredeson, que foi pro New York Giants, e o Ben Mason, que vai fazer parte do Practice Squad do New England Patriots. O Bredeson não foi cortado. Ele foi trocado direto. O Ben Mason foi cortado. Sim. Enfim. O Ben Mason, na verdade, eu acho que ele vai fazer mais diferença para New England do que faria diferença aqui a gente tendo um fullback, né? O Mason fez o que é melhor para a carreira dele. Uhum. A questão é que foi um erro de draft. Claramente um erro de draft. Vamos ficar revoltados e pedir a cabeça do Costa por causa de um erro, de uma escolha de um fullback na 5ª rodada? Não. Então, mas foi claramente um erro. Era uma pick já que durante, acho que na nossa análise do draft, a gente falou que não entendeu. Você tinha o Patrick Ricard. O Patrick Ricard tá vindo de uma lesão. Não foi uma lesão tão grave, foi uma cirurgia durante a off-season, mas ele nem chegou a perder jogos na temporada passada com essa lesão, e
é ano de contrato, tá, mas você vai ficar com 2 fullbacks no elenco? Então, talvez o time estivesse pensando em preparar o Ben Mason no practice squad para na próxima temporada ele ser titular, mas aí você tem que combinar com o cara, não foi o que aconteceu. Ele foi cortado, passou pelas waivers e preferiu ir para o New England Patriots, onde ele acredita provavelmente que vai ter mais chances de jogar já nessa temporada do que em Baltimore, que ele seria reserva eterna do Patrick Ricardo. Então é isso, gente. Feitas as considerações, vamos embora falar de defesa. Simbora! Senhores Giba Pérez, João Gabriel Gelli, vamos começar falando pelo nosso interior de linha. O interior de linha defensiva, ele, pelo jeito, ele vai se manter intacto, né? Eu não lembro de nenhum corte muito sensível, tipo, não cortaram o Brandon Williams, não cortaram o Calais Campbell da vida. Então a gente está indo, Giba, com um corpo de interior de linha defensiva que, apesar de envelhecido, ainda é um corpo bem competente, né? Talvez o setor mais velho do Baltimore Ravens. Velho não, experiente. É um setor muito experiente. Tá bom, experiente. Não, assim, a gente tem uma rotação já de mais idade na linha ofensiva, mas de muita qualidade. O Derek Wolfe, que existe uma preocupação em relação à saúde dele, porque é um cara que tem um histórico de lesões grave, não deu motivos para isso na temporada passada, ele jogou todos os jogos sem o menor problema, não sofreu contusões graves, nada do tipo. O Calais Campbell é um cara que a gente sabe que é um jogador muito confiável e talentoso, e é um líder principalmente nessa defesa, e o Brandon Williams também é um cara de liderança e que um dos melhores interior de linha contendo corridas da NFL. Ele é um cara que, apesar de não ter um impacto tanto na pressão ao quarterback, mas são raros os jogadores de interior de linha que tem, ele é muito bom contendo corridas pelo meio, fechando espaço, fechando gaps. Então, é uma linha sólida, muito experiente, que vai ajudar como uma liderança numa defesa que tem muito jogador jovem ao redor deles. Então, além disso, na rotação você tem 2 jovens. Então, acho que esse trio de linha defensiva, os Monsters, né, que eles se apelidaram, tem muita qualidade, muita experiência, e a rotação você tem juventude e jogadores de potencial. Você tem o Broderick Washington, que ficou no elenco, ele é, em tese, o reserva imediato do Brandon Williams, é um cara que também está se desenvolvendo como um run stopper por dentro e tudo mais pesadão, mas sem fazer grande pressão. E você tem o Justin Madabuike, que consegue jogar de defensive end e que mostrou muito potencial nessa off-season. Ele já teve bons momentos na temporada passada, mas ele fez uma excelente off-season, foi elogiado durante todo o training camp. Não conseguiu ter grande impacto nos jogos, mas é um cara que a gente vê potencial para ter um impacto tanto na contenção de jogo corrido quanto na pressão ao quarterback por dentro. Assim, desse setor, talvez o cara que pudesse ter ficado seria o Justin Ellis, porque por ser mais um veterano, um cara bom de vestiário, mas ele acabou voltando para o practice squad, né? Então, dos males o menor. Assim, eu tenho bastante expectativa para ver qual é o salto que o Madubuike vai dar nessa temporada. É um cara promissor, acho que ele pode ser uma peça sólida dessa rotação e parte relevante do futuro do Ravens nessa posição, né? Então, assim, torcia pro Calais Campbell, pro Brandon Williams manterem um nível de jogo, pro Derek Wolfe manter a saúde, pro Madubuike dar um salto de qualidade e o Broderick Washington mostrar mais, né, ter uma maior participação, porque no passado ele não jogou tanto, ele tem uma maior participação e a gente conseguir avaliar um pouco mais do que a gente pode esperar dele daqui pra frente no Ravens. Vale lembrar que nessa temporada ainda segue aquele padrão que aconteceu na temporada passada de poder ativar 2 jogadores do practice squad em dia de jogo, se tiver necessidade. Então, caso precise de mais alguém na rotação da linha defensiva, ou se tiver alguém machucado, por exemplo, o Derek Wolfe não treinou nos últimos 2 dias, na última semana ele não treinou, o Ellis pode ser ativado 2 vezes direto do practice squad antes de ter que ser promovido para o elenco principal. Então, e o Broderick Washington fez uma boa pré-temporada também. Sim. Eu ia falar isso mesmo. 2 dos caras que foram bem elogiados durante a pré-temporada, inclusive o training camp teve muito relato de como estão jogando bem, são justamente o Broderick Washington e o Justin Madubuike.
Inclusive, você ouvinte, teve boletim falando sobre o Madu Buick em uma das semanas, não vou lembrar qual, mas corre lá no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de tudo que aconteceu durante os training camps, tá bom? Então eu vejo muita esperança para esses dois aí, pelo menos pelo que eles demonstraram, né, nos treinos. Vamos ver se isso se traduz agora para a temporada regular. Vamos. Esse é um desenrolar que vai ser legal de acompanhar, a participação maior deles na rotação. Partindo daqui, eu acho que a gente pode abrir a linha e falar desse grupo de edge rushers que eu não sei vocês, eu vou passar para você, Gelli, sobre a desconfiança que paira, pelo menos eu tenho, a desconfiança que paira ainda sobre esse grupo de apressadores de passe. Nesse momento, nós temos o Pernell McPhee que voltou, certo? Ele tinha sido dispensado, teve o contrato rescindido, voltou com o encaminhamento do Boykin e do Bateman para Injury Reserve. Tyus Bowser, que é um calouro de 2017, que ainda precisa mostrar o potencial dele, que pelo menos é o potencial que se aventava de quando ele foi draftado. Eu só lembro do draft do Tyus Bowser porque foi junto com o do Marlon Humphrey. Jalen Ferguson, que é um cara que a gente sabia que os números que se apresentavam no college a respeito deles eram mentirosos. A alcunha de secondary era porque ele enfrentava universidades programas muito fracos, ele tinha poucos recursos, então aquele número inflado fora de contexto era bem mentiroso. E aí nós temos assim os grandes nomes aparentemente, né, que são o Odafe Oweh e o Justin Houston, que está vindo aí como a galera de dentro do Baltimore Ravens costuma chamar o mestre Yoda dos calouros da defesa. O cara que está se mostrando assim um baita de um instrutor, um baita de um paizão. De novo, vamos lá. O Ferguson está muito abaixo do que o time esperava. O Bowser está muito abaixo do que se esperava. O Pernell McPhee está experiente. O Odafe Oweh, ok, ele mostrou boas coisas. Ele foi um leão de treino. Ele teve um primeiro jogo de pré-temporada muito bom. Os outros dois não foram tão chamativos assim, mas o primeiro jogo foi muito bom. Dito isso, ele ainda é um calouro de uma classe de edge sobre o qual ainda se paira muita desconfiança. Sobra o Justin Houston, que é o cara mais veterano desse time. Não está no auge da carreira dele, mas que sim, ele ainda tem um potencial muito bom. Suas expectativas, Gelli, de novo, para mim ainda paira uma certa desconfiança. Eu não sei muito o que dizer, ao mesmo tempo que eu fico animado com o que eu vi do Oweh, com a vinda do Justin Houston, imaginando que Ferguson e Bowser possam dar um passo além do que eles têm desempenhado. Eu olho para esse corpo de edge, de apressadores de passe, e eu não consigo ainda ver que a gente vai dar um salto muito grande. Eu fico nessa dicotomia, eu fico muito no meio do muro. Tenho esperança, mas ainda assim sou um eterno desconfiado. Então, a minha expectativa, tá, pro começo da temporada é que o Justin Houston e o Tyus Bowser sejam os dois principais pass rushers, né? Vai chegar lá uma jogada óbvia de passe, os dois vão estar em campo. Eu diria que o Tyus Bowser, ele tem um papel muito importante para esse time por causa da versatilidade dele, a habilidade dele de cobertura. Isso aqui, todos nós, torcedores do Ravens, a gente sabe disso. Acho que o Odafe Oweh tem esse potencial, essa explosão, é um cara cru que tem muito a aprender com o Justin Houston. Acho essa contratação do Justin Houston um movimento fenomenal, e até porque, por todos os relatos que existem, o cara queria muito jogar no Ravens, então ele tá ali porque ele quer, e ele tá ali para fazer o papel de mentor para esse grupo. É um grupo jovem, né? Ele e o McPhee com um bando de garoto. Então, assim, é bem legal ver isso. O McPhee, no jogo contra o Titans nos playoffs, ele simplesmente foi avassalador, ele jogou um absurdo. Então eu tenho a expectativa de que ele consegue ainda impactar partidas, ele só não pode ser um cara que vai estar em campo com muita frequência. Então uma jogada óbvia de passe, eu acredito que ele pode vir substituir um dos caras do interior de linha defensiva e fazer o pass rush pelo meio, por exemplo. E eu diria que esses 4 jogadores vão ser a base do pass rush do Ravens na temporada. Eu, pessoalmente, não imagino o Jalen Ferguson tendo muito espaço na defesa, tá? A não ser que tenham lesões. Obviamente ele vai ter um snap ou outro, mas não imagino ele participando ativamente. Acredito que ele vai ficar mais com os snaps nos especialistas. E o Dalen Hayes foi um cara que teve muitos elogios também
ao longo do training camp, com potencial, com a participação dele no treino, atenção a detalhes, produção, treinos pré-temporada. É um cara que assim... Fica aqui a minha culpa por não ter mencionado o nome dele, verdade, né? Calouro dessa classe, né? Isso, exatamente. Eu acho que ele também tem uma chance, corre por fora, eu não acho que ele é um dos últimos nomes da rotação também, mas eu acho que ele corre por fora para produzir aí. Mas assim, eu fico muito feliz... O único calouro de quinta rodada que ficou no elenco, diga-se, tá? Verdade. Se ele produzir, a quinta rodada valeu a pena, cara. Pô, se você acerta uma escolha de quinta rodada, sua quinta rodada já tá paga. Mas enfim, esse pra mim é o prognóstico, tá? Eu não acho que o Ravens tem um pass rusher capaz de fazer 10 sacks na temporada. Não acho que tem nenhum cara aí com... Assim, o Odafio é o cara que tem o teto pra explodir nesse quesito, mas não é um cara pronto pra isso. O Justin Houston é um cara que historicamente fez isso, né, de produzir 10 sacks na temporada, mas ele já não é mais esse jogador. Ele no período dele no Colts, ele teve uma temporada de 11 e uma temporada de 8 sacks, né, mas é um cara que já teve 22 sacks na temporada também. Então, assim, é um jogador muito bom, tá? O Tyus Bowser é um cara que nunca produziu com consistência, nunca teve tanto espaço. Acho que esse é o ano dele se provar num papel mais ativo na rotação. Então a gente vai ver esse próximo passo da evolução dele, né? Meu queridinho, né? Quem escuta o podcast de longa data sabe disso. Mas, assim, eu acho que o principal papel dele é meio que substituir a função que o Judon fazia no Ravens, né? É o cara mais versátil, que quando o esquema do Martindale pedia para alguém dropar para cobertura, ele botava muito o Judon para fazer isso. Eu diria que ele vai ter muitos snaps, mas porque ele tá fazendo essa função também. Mas eu acho que ele é um pass rusher explosivo, ele é bastante atlético, mas falta um refino técnico, né? Vamos ver se ele evolui nesse sentido. Mas aí o panorama geral que eu teria para dar é nessa linha mesmo. E eu falei com o Jair essa semana que eu acho que a gente vai se arrepender por alguns anos o fato do DeCosta ter passado o Joe Tryon para pegar o Odafe. Não que tenha sido um absurdo na época do draft. A expectativa em cima do Tryon não era tão grande, apesar de já existir um receio em relação ao Owe. Mas o que a gente tem visto do Tryon nessa pré-temporada é bem melhor do que a gente viu do Owe dentro dos jogos. O Owe foi elogiado nos treinos, ele tem sido um cara que tem sido relatado como um cara que aprendeu bastante, está observando muito Justin Houston para aprender e tudo mais, mas ele precisa muito de desenvolvimento. Assim, qualquer coisa perto de 5 sacks para ele na temporada de calor tá muito bom, eu acho. Se passar disso é excelente. O próprio Justin Houston, que é um cara que tem 97 sacks na carreira, ele teve 5 sacks e meio no ano de calor dele. Então, não é uma coisa que você, de fato, vai esperar aquele 10, 12 sacks no primeiro ano. Seria bem surpreendente se ele conseguisse isso. Mas é um grupo muito jovem, com caras que precisam se desenvolver. O Bowser é um cara que, apesar de os números não serem exuberantes, ele tem um percentual de pressão bem interessante na carreira, porque ele sempre teve snaps muito reduzidos. Ele conseguia fazer pressão com o pouco espaço que ele tinha, sem contar as interceptações que ele teve na temporada passada. Então, é um cara que é muito versátil, que dropa muito bem para cobertura. Desde o college, ele tinha a característica de cortar bem a linha de passe, interceptar muitos quarterbacks. Então, acho que é um cara que vai contrapor bem o Justin Houston, que é um cara mais um rusher, mais ativo, né? Um cara que ataca mais o quarterback e faz com excelência. Não dá para esperar que o Houston vá voltar a ter 20 sacks na temporada, mas eu acho que ele consegue ter alguma coisa perto de 10, se for bem utilizado. O McPhee, é isso que o Jerry falou para mim, é um cara que vai ajudar na rotação, tem que ter os snaps limitados para ter um impacto grande, e aí a gente vai ver o que vem dos jovens. O Reis foi muito, muito elogiado mesmo, como o Jerry falou, a capacidade de aprendizado dele, o bend dele foi muito elogiado, a velocidade dele no ataque ao quarterback nos treinos foi muito elogiada, apesar de a gente não ter visto grandes coisas na pré-season. Ele jogou bem, ele teve bons momentos e foi muito elogiado nos treinos. Então a expectativa é mais em cima do que o Owe vai conseguir produzir como calouro. A gente sabe que o teto dele é bem alto, porque ele atleticamente é um absurdo, mas tecnicamente ele precisa de um refino. Vamos ver o que ele consegue aprender e se desenvolver ao longo dessa temporada. Não começa o ano com a expectativa de ser calor defensivo do ano, mas se ele se desenvolver bem, se ele conseguir aprender bastante e mostrar uma evolução,
já vai ser bem promissor pensando no futuro dele. Acho que o grande foco é o salto na segunda temporada e a consolidação na terceira. Eu não espero grandes coisas do OE na temporada de calor, para ser bem sincero. A história do Justin Houston, eu acho que vale dar uma pontuadinha. O Peter King trouxe a informação de que o Houston, quando ele virou free agent, o empresário dele ligou para o De Costa dizendo que ele queria jogar em Baltimore. E o De Costa falou que não tinha dinheiro, não tinha espaço no cap para contratar ele, não tinha muito o que fazer. E aí o empresário virou e falou assim, tá, faz uma proposta pra gente. E aí o De Costa falou, cara, eu não quero ofender o Justin Houston. O que eu tenho aqui seria ofensivo se eu oferecesse pra ele. Um cara que, vai pro Hall da Fama quando aposentar, muito provavelmente, tem quase 100 sacks na carreira. Não vou fazer essa proposta porque eu acho que seria ofensivo. E aí, uns dias depois, o Marcus Peters, que é amigo pessoal do Houston, eles jogaram juntos em Kansas City, mandou o seguinte SMS pro De Costa: Justin Houston, só isso. E aí o De Costa ligou pro empresário e falou, tá, eu vou fazer a oferta. E aí o De Costa ofereceu 2 milhões pelo contrato de 1 ano para o Justin Houston, que fechou em 2 milhões e 75 mil dólares por 1 ano de contrato. Então o cara realmente queria muito jogar em Baltimore. Fez uma força danada, era o objetivo dele jogar em Baltimore. Ele tinha ofertas melhores, inclusive ele recusou uma oferta do Pittsburgh Steelers que falaram, para jogar em Baltimore, então era realmente o que ele queria, e a gente espera que ele consiga de fato jogar bem e fazer essa reta final de carreira dele, talvez até renovar no próximo ano, para se consolidar como uma estrela. Eu acredito que ele tenha visto a possibilidade de talvez brigar por um título e de ter um impacto relevante no time. Porque se ele fosse para um time que já tem um pass rusher número 1 consolidado, talvez ele tivesse um impacto muito reduzido e não fosse tão relevante assim. Em Baltimore ele vai ser o número 1, ele é o cara do pass rush nesse momento, porque o E ainda é calouro, e ele pode ajudar a desenvolver jovens, que talvez seja uma coisa que ele tenha interesse nessa reta final de carreira. Então talvez por isso ele tenha escolhido jogar em Baltimore. É isso que eu ia falar. O Baltimore Ravens, para um cara que já é veterano e que precisa mostrar à NFL a capacidade dele, de que ainda pode produzir, é um ambiente perfeito. Ainda mais levando em conta a produção desse time em relação à temporada passada. Aí você vindo com esses caras aí mais jovens, você tendo gente aí que precisa mostrar serviço. Território perfeito pro Justin Houston. Não vejo... Eu não consigo imaginar ele usando outra camisa. Passando agora para os linebackers, e talvez aqui a posição mais carente que nós temos, né? Eu vou começar puxando essa... Oi? Peraí. Você não consegue imaginar o Justin Houston vestindo outra camisa? Pra ele render o que ele pretende render, não. Não, porque essa frase solta assim, porra, é só você jogar no Google, né? Você vai achar ele com a camisa do Chiefs, vai achar ele com a camisa do Colts. Aí ok. Eu tô falando daqui pra frente, tá bom. Que falta faz o contexto. Tudo bem. Não, beleza. Caralho. Eu sou chato, sou chato. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Linebackers, vamos lá. Talvez nesse quesito o ponto mais fraco, né? Da nossa defesa. Ou vocês acham que Ed ainda carece de uma observação? Porque olhando aqui o roster, o que a gente tem, e eu só consigo vislumbrar de talvez um cara muito bom mesmo, e com todas as ressalvas do mundo, porque ele nem foi tão bom assim, é o Patrick Queen. Porque ele tem um potencial aí de vir num segundo ano muito bom. É outro que também fez e aconteceu no jogo 1 da pré-temporada contra o New Orleans Saints, ganhou ali os principais highlights da partida. E aí junto com ele tem Malik Harrison, tem Chris Board, tem Christian Well. Eu olho para esses nomes e eu não vejo, gente do céu, olha só que linebackers que tem nesse time. Suas impressões, Gelli? O que vem esse corpo de linebackers? Eu, inclusive, sou a favor de que pode ser um dos principais focos pro draft de 2022. Eu diria que esse é o setor do time que tem maior variância de cenários para essa temporada, tá? Porque os dois titulares são caras chegando no segundo ano, caras com potencial, mas que ainda não mostraram um grande nível na NFL, né? Como calouros,
O Malik Harrison mostrou muito pouco, e o Patrick Queen mostrou flashes muito positivos. É um cara que é um míssil em campo, é um cara muito rápido, excelente em blitz. Quando tá no seu ápice, ele consegue fazer boas coberturas, ele consegue fazer bons tackles atrás da linha de scrimmage, só que ele é um cara que mentalmente ele parecia alguns passos atrás em 2020, né? Então, muitas vezes ele era explorado porque ele estava no lugar errado. E aí, falta para ele mostrar um pouco mais de trabalho para desengajar dos bloqueios, falta ele ter esse reconhecimento, esse processamento mental mais rápido, e esses são os principais passos que a gente tem que observar nessa temporada. Ele mostrando evolução nesse sentido, acho que é algo positivo, acho que é um sinal de que a gente tem um linebacker com muito teto para o futuro. Ele não mostrando isso, aí a gente tem que ver em qual grau que vai estar para saber se ele pode virar um ponto fraco nessa defesa, ou se ele vai se estabilizar como um jogador sólido. Já o Malik Harrison é um cara que com certeza vai ter mais espaço na equipe agora, nessa temporada, né? Ainda mais que o LJ Forte se machucou, tá fora da temporada. O Chris Bosh não é um cara que você quer ver em campo por muitos snaps na defesa. O Christian Welch, eu sinceramente não tenho nem ideia de como ele joga. Ele é um cara que deu sorte da lesão do LJ Forte para ele estar nos 53 do elenco atualmente. Ele provavelmente vai atuar só nos especialistas, um snap ou outro na defesa, a não ser que exista alguma lesão durante um jogo que force ele para entrar no campo. Mas assim, o Malik Harrison é um cara que foi muito elogiado nessa pré-temporada. O Mike Presson, né, do Baltimore Sun, é um jornalista que cobre o Ravens, é um cara conhecido por ser um grande corneta. Rabugento. Demais. Ele elogia bastante o Malik Harrison, bota bastante fé nele. Então, assim, é um cara pra gente também ter alguma expectativa, observar a evolução, né? Os dois estão em um ano que eles têm que mostrar a que vem e mostrar um passo a mais de evolução, que é o natural, né, para qualquer jogador no segundo ano. No primeiro ano você se estabelece, se acostuma com o ritmo da NFL, com a velocidade do jogo. No segundo ano é quando você já está conseguindo ler as jogadas em tempo real e aí acompanhar o fluxo do jogo melhor e mostrar seu potencial de verdade. É o que costuma acontecer na trajetória padrão, né? Obviamente tem nomes que fogem à regra, mas estou dizendo aqui num geral, né? Então vamos ver aí, né? É um nome que é um setor que eu estou interessado em acompanhar. Se os dois tiverem um desempenho muito bom, acho que essa defesa sobe muito de patamar. Se os dois tiverem um desempenho ruim, aí vai ser problemático, vão ser dois jogadores passíveis de serem explorados pelo ataque adversário. Mas, assim, o Ravens tem que viver para ver essa experiência. O ponto mais nebuloso, talvez, em termos de potencial, né? Porque o time pode ter um desempenho muito bom ou ele pode ter um desempenho ruim. Então, não é... Porque, assim, a gente fala dos pass rushers, né? Não é um grupo forte, mas ali a gente tem um certo espectro de expectativas que a gente consegue ver e que está mais dentro do viável. Nesse caso aqui, eu não me surpreenderia se o Patrick Queen virasse uma estrela assim, da NFL nessa temporada. Não me surpreenderia se o Malik Harrison virasse um linebacker muito sólido e os dois virassem uma ótima dupla para o futuro. Mas também não me surpreenderia nem um pouco se os dois estivessem perdidos em campo. Obviamente não perdidos drasticamente, né, mas perdidos não tendo evoluído muito, e aí os dois sendo um problema para essa defesa. Então, assim, é o que eu estou querendo dizer, né? A amplitude é grande entre os cenários possíveis. Eu acho que são questões diferentes o pass rush e o inside linebacker. Eu não acho que na posição de inside linebacker falta talento, eu acho que falta experiência. A gente tem 4 jogadores jovens sem grande rotação na NFL e que 2 deles não foram nem draftados, se eu não me engano, o Chris Bosh e o Christian Welch, que são os caras de special teams, que foram não draftados e chegaram no elenco, que têm contribuição no special teams, mas na defesa nem tanto. E aí você tem 2 caras em segundo ano, uma escolha de primeira rodada e um cara que foi escolhido na terceira ou na quarta rodada, que é o Malik Harrison. Esse grupo já seria titular mesmo se o Jay Forte não tivesse se machucado. Mas o Forte, ele trazia uma experiência para essa rotação e que ele poderia jogar alguns snaps no lugar do Malik Harrison para ajudar a posicionar o Patrick Queen em alguns momentos e tudo mais. A gente espera que o Queen já tenha dado o próximo passo. Na temporada passada era natural que às vezes ele tivesse meio mal posicionado, ainda entendendo, pegando a velocidade das coisas, e que de fato ele fosse explorado como ele foi, várias vezes, principalmente contra o Chiefs. Ele foi muito explorado pelo Andy Reid.
esse ano a gente espera que ele já esteja mais ambientado, mais preparado, e tenha estudado bastante nessa off-season, e que ele consiga jogar melhor do que ele jogou na última temporada. O potencial, a gente vê claramente o potencial dele. Ele tem um cara que é muito atlético e que teve impacto relevante na temporada passada, principalmente estatístico falando, né? Foram fumbles forçados, faltou assim, interceptações, acho que ele teve uma só, que foi uma bola que desviou no colo dele, mas ele teve um impacto em fumbles forçados, em tackles para beira de jardas, muitos e muitos tackles, alguns sacks. Então ele é um cara muito explosivo, que consegue correr a lateral do campo para pegar o defensor, não erra tantos tackles assim, mas ele erra muito as leituras dele. Isso foi o que a gente viu no ano passado. A expectativa é que ele esteja melhor esse ano e que ele consiga ter um impacto na cobertura. Se isso acontecer, não acho que é um motivo de preocupação nessa posição. Mas a gente ainda está no campo da suposição. A gente não tem como saber o que vai ser dessa temporada. Até porque a gente viu pouco do Patrick Queen na pré-temporada. O pouco que a gente viu foi muito bom, mas é uma amostragem muito pequena. Ele jogou pouco, ele jogou os primeiros snaps só de cada jogo, e logo depois ele saiu. Mas se ele evoluir, se ele der o próximo passo, essa área da defesa não é uma preocupação. Até porque a gente não joga tanto assim com 2 linebackers em campo. A gente usa muito níquel. Quem vai estar mais é o Tevin Young, muito mais do que o Malik Harrison. Então não é um motivo de preocupação esse setor da defesa. Mas ainda tem o Josh Bynes, né? O Josh Bynes vai entrar no practice squad agora, essa semana. Ele está só terminando as questões burocráticas para entrar no practice squad do Ravens. E é um cara que vai trazer essa experiência e, em caso de necessidade, ele pode ser ativado 2 vezes pro elenco principal antes de ter que cortar alguém para botar ele entre os 53. E aí acho que ele briga com o Board e com o Welsh para o caso disso acontecer. Então o Barnes traz essa experiência, ele pode ser um mentor importante também para o Patrick Queen, trabalhando ali nos treinamentos, ele pode ser ativado 2 vezes, e aí, se em caso de necessidade, se de fato tiver precisando dele em campo, ele pode entrar no elenco principal. O Barnes é um cara com experiência de practice squad, inclusive de practice squad. Ele é um cara com experiência de special teams, inclusive ele fez o tackle que definiu o título do Ravens no Super Bowl 47, né? E num retorno de kickoff, né? De punch. E é um cara que já passou 2 vezes em Baltimore, que jogou muito bem como middle linebacker da última vez que passou, teve uma temporada bem relevante com 2 interceptações. Então, existe uma segurança pro caso de dar errado, que é o Josh Bynes no practice squad. Se tudo der errado, ele vai ser promovido e vai jogar ali junto com o Patrick Queen. Mas eu não acho que seja um motivo de grande preocupação, para ser sincero. Eu acho que o grupo poderia ser um pouquinho melhor com o LJ Fort em campo, justamente pelo fato de ser alguém experiente, alguém que já está experimentado, alguém que pode dar uns conselhos e tudo mais, mas, de novo, ainda é um grupo que ainda mantém minha desconfiança. Seguindo em frente, então, para a gente fechar o nosso programa, vamos falar da secundária, vamos falar desse pacotão que talvez seja o ponto forte, o ponto forte do elenco de defesa do Baltimore Ravens. Até aqui nem muita novidade, são as mesmas carinhas de sempre, né? Só para me situar, o Jimmy Smith, ele tá na Indy Reserve ou ele continua no elenco? Eu não lembro. Não, ele ficou no elenco. Ele ficou no elenco, mas ele tá machucado. Ele não vai treinar. Que novidade também, né? Ele machucado. Então a gente tem aí a gente tem as figurinhas de sempre, né? Marlon Humphrey, Tevin Young, eu acho que ainda tá saudável, o Marcus Peters, então pelo menos esse trio aí, só esse trio aí, eu acho que já dá uma boa segurança pro nosso corpo de linebackers. E o grupo de safeties é um grupo que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Nesse momento os titulares são o Chuck Clark e o Deshaun Elliott. O Chuck Clark já mostrou que tem uma boa visão, uma boa leitura de jogo. O Deshaun Elliott, que é um calor aí que o time põe muita esperança de que alguém que pode se desenvolver. São jogadores que o Giba já falou, não são especialistas em patrulhar fundo de campo, são gente que joga mais próxima ali da linha. Mas em compensação a gente tem um Adarius Washington que ficou no elenco, alguém que desde o draft já se falava que ele poderia fazer parte do time, mesmo sendo um calouro não draftado. Mostrou talento, garantiu o lugar dele, o calouro de TCU. E o Dino Stone, que esse aí eu já não tenho assim expectativas do que ele pode fazer.
continua sendo aí uma secundária bem forte, né, Giba? É uma secundária bem forte, profunda. Você tem 3 cornerbacks muito bons no Jimmy Smith, no Marlon Humphrey e no Marcus Peters. O Everett, para um cornerback número 4 também, é um jogador bem interessante. O West fez uma excelente pré-temporada, então assim, o nosso corpo de cornerbacks tá muito profundo e com talento, é o que a gente tem visto nos últimos anos, né? A gente tem sido muito prejudicado por lesões, mas a gente tem visto isso nos últimos anos. O Tavon Young no slot, excelente também, do que a gente viu em campo, né? É porque ele tá quase 2 anos sem jogar relevantemente, mas é um cara que, enquanto esteve em campo, jogou muito bem no slot, foi um dos melhores da NFL no setor. Então, tem muita profundidade. E no safety existe a questão, de fato, de um cara que seja um pouco melhor nessa cobertura de fundo de campo. O Deshaun Elliott mostrou uma evolução nessa pré-temporada, ele jogou bem, e o próprio Harbaugh elogiou que ele aprendeu muito, ele é um cara que aprende muito rápido, mas que está trabalhando muito nesse sentido e que ele tem uma leitura bem melhor da defesa do que ele tinha na temporada passada, que foi, de fato, a primeira temporada dele jogando relevantemente, porque ele teve lesão nos 2 primeiros anos da carreira. Então, o Elliott pode ser esse cara, mas depende muito da evolução dele, e o que a gente viu até agora da carreira dele não leva a crer que vai ser, porque ele é um cara que chega bem, que tem velocidade no ataque contra o jogo terrestre, mas que tomava algumas decisões burras, inclusive. Então eu não espero que ele vá conseguir essa evolução. O Dino Stone, na pré-temporada, ele se mostrou muito bem nessas coberturas, mas também não era uma característica dele no college. A gente viu muito pouco dele na NFL até agora, ele não conseguiu ficar no elenco de forma regular, ele foi cortado e voltou umas 2 vezes pelo menos, mas ele era um cara mais strong safety também quando estava no college, em Iowa, se eu não me engano. Assim como é o Chuck Clark, assim como é o Deshaun Elliott e assim como era o Ardarius Washington também. Então, todos os nossos safeties têm histórico de jogar mais próximos à linha, de ajudar mais no jogo terrestre. O Ardarius Washington, aparentemente, o time está vendo ele mais como um níquel do que propriamente como um safety por causa da altura dele. E quem também está jogando, fez uma boa pré-temporada e está atuando bastante ali no slot, é o Brandon Stephens, que foi uma escolha de draft que todo mundo criticou, mas ele ganhou a vaga do Shaun Wade, que foi uma escolha de draft que todo mundo elogiou, e está se mostrando um jogador bem sólido. Ele fez uma pré-temporada muito boa, teve impacto em quase todos os jogos, desviou passes, quebrou tackles, atuou como outside e como slot, e ele também é visto como um jogador versátil que pode vir a ser um safety de cobertura. Acho que a grande questão dessa secundária é isso, é essa cobertura de fundo de campo, que existe uma incerteza de quem vai fazer essa função. Mas temos várias opções para desenvolver nisso, vamos ver o que acontece. Ô Giba, não fala muito bem do Anthony Everett não, senão o pessoal vai achar que você é maluco, tá? Não, o Giba é maluco. Agora, por esses motivos, aí, não sei. um nome que eu tenho bastante interesse em ver como é que desempenha nessa temporada é o Deshaun Elliott, tá? Porque ele foi colocado numa situação de que ele virou titular do meio do nada no training camp do ano passado. Vamos ver como é que ele vai desempenhar agora, fazendo uma função que ele deve atuar mais com o free safety. É um cara que já se mostrou como um tacleador agressivo, é um cara que vai bem no suporte ao jogo terrestre, é um safety sólido, tem seus problemas com lesão, né, já marcantes, mas assim, ele com o Chuck Clark é uma dupla sólida, é uma dupla que eu não espero que faça nenhuma maravilha, mas também não é uma dupla que eu espero que seja um desastre em qualquer momento. Então assim, o meu maior problema com eles é que eles não têm um teto muito alto, né? O teto deles é talvez ser muito bom num momento específico, mas não ser ótimo em momento algum. Já o grupo de cornerbacks é o melhor grupo da liga, né, cara? Assim, são 4 cornerbacks, são 3 de altíssimo nível, apesar do fato do Jimmy Smith não conseguir ficar saudável em momento algum, mas o Marlon Humphrey, o Marcus Peters e o Jimmy Smith são um trio fortíssimo quando os 3 estão em campo. O Tavon Young é o cara que sempre se mostrou muito bom no slot, como o Gilba já falou, temos que ver como é que ele vai voltar depois de tanto tempo afastado. Tem a questão de como os reservas seguintes se encaixam na rotação, né? Eu acredito que o Brandon Stephens vai ganhar alguns snaps, ao contrário do que eu acreditava mais antes
do training camp começar. Eu acredito que ele vai ter oportunidades. Eu acredito que o Geno Stone vai ter oportunidades. Eu diria que ele é o terceiro safety direto na rotação. Eu acredito que o Brandon Stephens vai participar da rotação cobrindo o slot. E mesmo assim, cobrindo o slot também, o Marlon Humphrey já mostrou qualidade, né? Então eu acredito que se o Ravens tiver que botar 3 cornerbacks em campo só, ele vai botar Jimmy Smith, vai botar Marcus Peters nas pontas e vai botar o Humphrey no slot, vai manter essa lógica. E assim, eu também não descarto a possibilidade do Jimmy Smith seguir o experimento que estava rolando no ano passado e ter alguns snaps como safety. Não acho que é impossível isso acontecer ocasionalmente. Não vai ser algo que vai ser via de regra, mas eu acho que pode rolar, sim. Até porque é um cara muito bom tacleador, um jogador bem físico, muito bom de cobertura. Foge um pouco da característica dele, né? Porque ele gosta de jogar grudado no recebedor, né? Jogar mais no press e tal, tentar destruir a rota já no começo. Mas ele é um cara de muito talento. Então, assim, é uma secundária que é muito forte. Ela tem profundidade, ela consegue se virar em caso de uma ou outra lesão. O problema é se tiver 5 lesões. Ninguém aguenta, né? Assim, e aí eu tô com o Giba, assim, o Everett, para ser um cornerback na escala do Ravens, é o 5º cornerback, talvez seja o 4º cornerback se você considerar jogar por fora, né? Porque o Tavon Young jogaria só quase que exclusivamente no slot, mas assim, é um cara que não vai ver tanto o campo, e é um cara que a comissão técnica confia, tá no último ano de contrato, de calouro, então vai estar jogando por um contrato. Quando ele tiver oportunidades, eu acredito que ele vai dar 100% dele, não vai ter migué. Então, assim, para uma opção 4ª, 5ª opção de cornerback do elenco, pô, se você achar algum outro time que tenha um melhor que o Everett, vão ser poucos. Não vou dizer que eu sei o 5º cornerback de todos os times da NFL, mas assim, eu particularmente duvido que existam muitos times que tenham melhores do que ele, né, como essa peça de reserva rotação. Então, não é um cara que você quer ter em campo como seu titular, não é um cara que você quer ter em campo por períodos prolongados, mas se por snaps ocasionais, ele tá lá, faz o serviço dele. Assim, não dá para ter muito mais do que isso. Ou então vai gastar muito dinheiro, né? É assim que se fecha a ideia, a matemática de fechar o elenco. Mas enfim, a secundária é muito boa, ponto forte de todo o time, tá? É o melhor setor da equipe, é a secundária. A gente espera, né, que mais um ano nesse esquema, mais um ano juntos, chegando na temporada razoavelmente saudáveis, né? Tem a questão do Jimmy Smith, mas assim, a expectativa do Harbaugh era que o Jimmy treinasse na semana que vem, né? Não sei se vai acontecer, porque a expectativa também era que essa lesão não fosse ser tão prolongada, mas vamos acompanhar esse andamento e ver como é que vai ser essa rotação, pelo menos para a primeira semana, segunda semana, ver como é que o time vai desempenhar. Mas a expectativa alta para esse grupo. Pois é, o Everett, quando ele tá em campo, se não é para rotação, é porque alguma coisa deu muito errado, sabe? Perdemos 2, 3 cornerbacks e bate na madeira, né? Tomara que isso não aconteça. Mas assim, precisa de um desastre para poder acontecer algo que coloque o Everett em campo. Senão é rotação mesmo. Do jeito que o grupo tá fechado, eu concordo, é o melhor grupo de corner. É aquilo que o Chad falou, assim, se você comparar o Everett com o Humphrey, com o Jimmy Smith, ou até o titular de algum outro time, você vai falar, tá, beleza, ele não é grandes coisas. Mas se você comparar com o 5º de todos os times, você vai ver que ele é um dos melhores da NFL, muito provavelmente. Cornerback número 5, muito provavelmente ele é um dos melhores da liga. Não acho que o Everett... Acho que o Martindale, por exemplo, exagerou quando ele fala que o Everett tem potencial de All-Pro. Não acho que seja o caso. Mas ele, para um reserva, é um cara de um nível muito, 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 muito bom. Um reserva número 5, né? Então eu acho que isso... E até, assim, o grupo dá uma versatilidade interessante. Com o Jimmy Smith saudável, por exemplo, você pode jogar o Humphrey pro slot para enfrentar um Travis Kelce da vida. Um Darren Waller, que a gente vai enfrentar nas 2 primeiras semanas, né? Então não sei se o Jimmy vai estar saudável para isso. Mas para enfrentar um tight end um pouco mais pesado jogando por dentro, você pode botar o Humphrey, que é um cara físico, que consegue disputar essas bolas com ele e tem velocidade, você não pode disputar a bola com esses caras. Talvez o Tavon Young não consiga, provavelmente não consegue. Ele é um cara um pouco mais baixo, um pouco mais magro. Não sei se ele consegue acompanhar um tight end de alto nível como são esses 2 caras. Mas
para pegar um slot receiver mais rápido, o Taven Young consegue, ele joga bem. Inclusive, no começo da carreira, ele marcou o Odell Beckham Jr. muito bem jogando no slot. A gente perdeu aquele jogo com um touchdown gigante do Odell, mas foi culpa do Weddle que bateu no Taven Young durante a jogada. Porque o Taven Young estava fazendo um excelente trabalho contra o Odell Beckham Jr. numa época que o OBJ estava jogando muito bem. Então, é um grupo versátil, é um grupo profundo, e que se a gente não tiver tantas lesões quanto a gente tem normalmente, é a grande força do time, sem dúvida. Coitado do Edo. E o Marlon Humphrey também, ele tá se mostrando como um grande forçador de fumbles, né? Depois daquela situação com o Pittsburgh Steelers, sempre que ele vai pra cima, quando pode, ele tenta arrancar a bola da mão do recebedor. Isso aí também é algo pra ser notado. Vamos ver como é que vem esse elenco pra... Se eu não me engano, ele liderou a NFL em fumbles forçados na temporada passada. Sim, ainda tem isso. Pra você ver, né? Que grupo maravilhoso, né? Nossa, cara, é de emoldurar e colocar na parede. Não, é aquilo assim, na posição que ele joga, não é comum isso, porque a gente vê fumbles forçados muito mais em linebackers e principalmente em pass rusher, que pega às vezes o quarterback com a bola exposta fazendo passe e consegue arrancar. O Humphrey arrancou da mão do cara protegendo a bola, assim, ele foi muito bem. Foram 8 fumbles forçados na temporada passada, o melhor início da NFL. Inclusive, se você parar pra olhar, o recorde da carreira do Terrell Suggs, a gente tá falando do Terrell Suggs, são 7 na temporada que ele foi Defensive Player of the Year. Pra você ver, né, a grande técnica do Shoryuken de Marlon Humphrey forçando fumbles aí na NFL. Então é isso, ficamos por aqui. Só uma observaçãozinha, a pessoa que deu a informação sobre o Lamar estar vacinado é a Rita Goldel. Ela faz parte do podcast Gridiron Gauls, eu não sei como é que se pronuncia isso, eu sei que tem alguma coisa com girl, alguma coisa nesse ajuste da palavra. No perfil dela, inclusive, no Twitter, ela se define como fada madrinha de Lamar Jackson. Ela deu isso em Houston antes também. Acho que, pelo perfil, acho que ela sabe alguma coisa, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Mas, enfim, ficamos por aqui. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado aí pelos comentários. Conseguimos fechar o elenco desse time maravilhoso e, nesse momento, abro o microfone para vossas senhorias, a começar por você, Giba. Vai lá. Valeu, Cleverton, valeu, Gelli. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o nosso Baltimore Ravens querido. Acompanha nas redes sociais, @GibaPérez, @BRavensBra. Vai ter conteúdo à beça no ge.globo essa semana. Vamos ter guia da temporada, analisando as forças de cada time. Tem uma entrevista exclusiva com o Caio Santos que está pronta e eu estou orgulhoso do trabalho que eu fiz. Eu entrevistei quase 3 meses atrás falando sobre a carreira e tudo mais. Então, assim, tá legal a entrevista, espero que vocês gostem, que acompanhem lá. E vai ter muito conteúdo também. A Clara tá fazendo conteúdo, o Gabriel, o cara dos esportes, para quem conhece, também tá fazendo bastante conteúdo para essa temporada. Vamos ter algumas matérias especiais, só eu mandei 5 ontem, para a semana da abertura, então fiquem de olho lá no ge.globo/futebol e americano, que vai ter bastante conteúdo nessa semana da abertura também. Menino, tá workaholic, você viu, Gelli? Nossa, isso que é produção, hein? O garoto tá produtivo. É o homem dos tempos reais do Parapan. Da Paralimpíada. É isso aí. E da Olimpíada. Né? Na Olimpíada foram 2 por dia. Meu Deus do céu. E o senhor, Jair, novidades também? Não, essa semana tá quieta. Semana que vem estamos aí de volta para falar as expectativas para a semana 1, né, da temporada. Então, não estamos deixando a peteca cair. Assim, minha intenção pessoal, tá? Eu já falo aqui com vocês, falo pro público, é que a gente consiga produzir mais conteúdo para a Casa do Povo nessa temporada. Então eu quero me comprometer a fazer pelo menos um textinho por semana pra gente postar. Não sei ainda o tema, não sei se vai ser uma coluna fixa, não sei o que, mas essa é a minha intenção. Então, fica aí. Compromisso ao vivo. Olha aí, o pessoal vai cobrar, hein? Então não perca, porque essa temporada vai ter conteúdo pra caramba. Vai ter vídeo,
no canal do YouTube na Casa do Corvo. A gente vai tentar fazer, esse aqui eu não vou me comprometer porque é mais complicadinho, mas se tudo der certo, live de pré-jogo, texto de pós-jogo, vai ter a coluna do Gelli, vai ter mais conteúdo em vídeo no YouTube, vão ter 2 podcasts por semana, de novo, a gente vai voltar com a maratona de previews para essa temporada, então a Casa do Corvo está on fire, vai ter conteúdo pra caramba para você ficar 100% por dentro de tudo que acontece no Baltimore Ravens. Não deu tempo de acompanhar? Apoiador também tem direito a newsletter semanal com um resumão de tudo que aconteceu na semana da Casa do Corvo e do Baltimore Ravens. Então, se você que não é apoiador, apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Confere lá nossas categorias de apoio, nossas recompensas e vem ser torcedor de elite. Com R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Nos siga nas redes sociais, @Casa do Corvo no Twitter e no Instagram, no Facebook é Casa do Corvo BR. E é isso, a gente volta para falar de Las Vegas Raiders na semana que vem. Muito obrigado e até mais.